Há 12 anos atrás, saiu de Angola em busca de um sonho. O seu sonho sempre foi a aviação, mas os caminhos o levaram para outras direções. Nesse momento, eu tenho a honra de entrevistar o nosso pastor Benjamin Chiteculo. Pastor, confesso que estou um pouco tímida e um pouco nervosa, mas, primeiramente, antes de entrarmos no nosso tema, gostaria de saber quem é o pastor Benjamin Chiteculo. Pastor Benjamin Chiteculo é, acima de tudo, um homem de família, um esposo, um pai, um pastor, a quem Deus confiou uma missão e que tenta levar essa missão com o maior zelo possível. A maior qualidade, ou a melhor definição mesmo, é um chefe de família. Amém. E como foi a infância do pastor? Como foi a infância do pastor? Pastor, aquilo que eu me lembro da infância, foi uma criança muito reservada, bastante calmo, um pouco tímido, e não era de fazer muitas amizades. E foi algo que marcou a infância do pastor. Era alguém muito calmo, muito calado. E segundo também aquilo que os meus pais foram dizendo. Eu gostaria de saber se o pastor sempre teve a influência espiritual desde a infância ou foi algo que aconteceu muito depois? Foi algo que aconteceu muito depois, mas muito mais tarde mesmo. Eu, na verdade, quando cresci, os meus pais, especificamente a minha mãe, ela frequentava uma igreja, creio que é a IECA, uma igreja evangélica, mas aquilo era ir na igreja porque os pais obrigavam a ir para a igreja, senão não havia nenhum contato, nenhum interesse mais do que isso. Sempre fui alguém que nunca esteve muito ligado à igreja. Antes de entrarmos para a conversa sobre o processo de conversão do pastor, que eu estou muito curiosa para saber, nós sabemos que o pastor tem uma esposa e tem 2 filhos. Eu gostaria de saber o que eles são para si. A minha esposa e os meus filhos representam tudo aquilo que eu tenho aqui nessa terra. São as coisas mais importantes que eu consegui e que eu tenho aqui na terra. Depois de Deus, são eles aquilo que eu tenho de mais importante. Como foi esse processo até chegar ao que hoje o pastor é? O meu processo de conversão até o dia de hoje foi algo que, conforme eu disse, começou muito tarde, sensivelmente em 2012, quando eu conheci a minha esposa, e confesso que na altura não tinha nenhum interesse com as coisas de Deus. Na altura minha esposa já conhecia Jesus, já era alguém que frequentava a igreja, inclusive até creio que já era levita na altura. E o que me fez ir à igreja, o que começou na verdade, foi o interesse que eu tive na minha esposa. Isso fez-me com que passasse a frequentar a igreja justamente porque queria agradá-la, e aquilo começou dessa forma e foi crescendo, foi evoluindo, até o momento em que, sem eu me aperceber, comecei a me sentir envolvido. Comecei a me sentir envolvido e fui tendo algum interesse com as coisas de Deus, fui tendo algum conhecimento, até que depois fui batizado. E pronto, e foi assim, foi acontecendo de forma natural. E depois chegou uma altura em que nós, quando frequentássemos outras igrejas, quando fôssemos convidados, porque nós fazíamos parte do grupo dos jovens, e lembro-me que em muitas das igrejas onde nós fôssemos, vários pastores, homens de Deus, quando viessem ter comigo, diziam sempre alguma coisa da parte de Deus, no sentido de que Deus tinha uma missão, Deus tinha alguma coisa especial comigo. Mas eu nunca dei muita importância nisso, porque nunca me passou pela cabeça que hoje eu seria um pastor. Comecei a estar mais firme com as coisas de Deus, no sentido de conhecer mais a Deus,
no sentido de conhecer e alcançar e manter a minha salvação, que era aquela coisa que eu fui me apercebendo no princípio da caminhada, sem ter grandes interesses, sem ter grandes perspectivas de que um dia viria a ser pastor. E foi assim, foi acontecendo. Isso foi no Barreiro, aqui em Portugal, até o momento que verdadeiramente teve um encontro com Deus, porque a Bíblia nos diz que todos os homens que foram chamados por Deus chegam sempre a uma altura em que eles têm um verdadeiro encontro com Deus, a confirmar aquilo que Deus chamou, aquilo que Deus vocacionou. E foi basicamente assim. O pastor podia nos dizer qual foi a maior dificuldade na caminhada cristã que o pastor passou? A maior dificuldade na caminhada cristã que eu passei foi algo que aconteceu, vamos assim dizer, há pouco tempo, que foi a situação de saúde da minha esposa. Tenho a certeza que foi o momento mais difícil da minha caminhada, porque já exercia o serviço pastoral, já estava à frente da igreja, na qual onde estou hoje, que é a Igreja Verbo Vivo, com o presidente visionário profeta Tony Calado. E foi sensivelmente um ano e 3 meses. Foi o período mais difícil, porque foi o período em que a minha esposa esteve hospitalizada por causa da situação de saúde dela. Ela teve que passar por um processo de transplantação, e esse processo é algo que levou um tempo. E foi o momento mais difícil que eu passei nessa caminhada, porque era um momento em que eu tinha que fazer o serviço de Deus e também tinha que cuidar da minha família, e tinha esse lado. É como que nós estamos a pregar, estamos a ministrar, e pessoas estão a ser abençoadas, estão a ser salvas, estão a ser libertas, estão a ser curadas, mas é como que faltasse alguma coisa que tem a ver com a saúde da minha esposa. Foi o momento mais difícil. Nós bem sabemos que o pastor tem 2 filhos biológicos, mas sabemos também que o pastor tem filhos espirituais, pessoas que consideram o pastor como um pai. Eu gostaria de saber como é que o pastor consegue conciliar isso, lidar com isso. Certo. Na verdade, um pastor não deixa de ser um pai. Não deixa de ser um pai porque a função de um pastor é cuidar, é pastorear, é conduzir as ovelhas às águas tranquilas. E sou pai do Joel Charlie, da Esperança Matilde, são os nossos 2 filhos. E durante essa caminhada Deus foi nos apresentando pessoas que pela fé tornaram-se nossos filhos. Sim, é uma realidade. Como é que é levar levar esses 2 lados? É simples, mas também não é. É simples porque um pastor não deixa de ser um pai. E não é porque nós temos que saber lidar com pessoas diferentes, com pessoas muitas vezes que são mais velhos do que nós, com jovens, com todo tipo de pessoas, culturas, nacionalidades e tudo mais, vêm com princípios e educação diferente, mas acima de tudo o que nos faz com que as coisas fluam é aquilo que é a base, que é a palavra de Deus e o amor em Cristo. Com a palavra de Deus e com o amor em Cristo Jesus, nós conseguimos conduzir as ovelhas e apresentá-las a Cristo, trazer Cristo para as ovelhas, para os filhos e fazê-lo conhecido, que é o mais importante. Bem, o pastor tem um versículo bíblico especial? Nós como pastores, nós temos muitos versículos. Tem, por exemplo, o Salmos 121, versículo 1, que é muito, muito forte e muito marcante para mim, e diz que ele leva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Existem vários
existem vários. Mas esse é um dos salmos em que eu particularmente vou meditando, porque Deus, Ele encontra-se mesmo lá nos céus e Ele fez-nos como cabeça e não cauda. Por isso é que Ele nos diz sempre para nós olharmos para os céus, olharmos para os montes, olharmos para os céus. Os montes representam os céus, é onde Deus está assentado. E um louvor favorito? O seu louvor do momento? Louvor, uau! Eu estou muito virado para a linha do worship, adoração. Tudo aquilo que é worship, que é adoração, que eu costumo dizer, cristocêntrica, é aquilo que me move. Move-me muito porque eu sei que é uma das formas de trabalhar com Deus. É uma das formas de nós trabalharmos ao nosso favor, através do louvor, porque o louvor mexe com os céus e automaticamente mexe com anjos. E esses anjos, eles trabalham ao nosso favor. Então, tudo aquilo que for uma adoração sincera, uma adoração espiritual, onde Cristo é o centro, são esses louvores que têm um impacto grande na minha vida. Por exemplo, Yeshua. O pastor tem um hobby, algo que o pastor gosta de fazer assim? Quem me conhece sabe que eu gosto de ver futebol. Eu, quando tenho algum tempo fora da minha vocação pastoral, procuro sempre, quando posso, assistir um jogo. Sou do Sporting, faço a publicidade, assistir um jogo, de vez em quando sair com a família, ir ao restaurante, ir ao cinema. Eu também vou ao cinema com os miúdos, com a esposa. Mas eu gosto muito de futebol. De facto, eu aos domingos, depois do culto, a minha tendência é chegar em casa, almoçar, descansar, e se estiver a passar um jogo, eu fico aí assistindo um jogo. Ser pastor demanda muito esforço e também muito foco e muita fé espiritual. Eu gostaria de saber como é que o pastor mantém o crescimento espiritual do pastor, mantém a estabilidade, o crescimento, para continuar sempre tendo forças para dirigir uma igreja, dirigir o povo. Um pastor que está à frente de uma igreja, que dirige uma igreja, para além de ser vocacionado para tal, porque o pastorado é um chamado de Deus e Deus dá-nos a vocação para exercer esse chamado. Mas para além disso, para além desse lado que tem a ver com a vertente espiritual, tem um outro lado que tem a ver com a vertente administração. Como pastor, na verdade, para além de ser alguém que faz as coisas espirituais, também é um administrador. É um administrador de pessoas, é um administrador de serviços, é um administrador de muita coisa mesmo, porque nós lidamos com pessoas, lidamos com Estado, lidamos com finanças, lidamos com muita coisa, então tem que ter aí um equilíbrio, no sentido de ter pessoas certas para trabalharem conosco, para que quando tivermos que nos focar naquilo que é a nossa verdadeira missão, que é pregar a palavra de Deus, apresentar Jesus às pessoas, poder termos um certo descanso nas outras responsabilidades e nos focarmos mesmo naquilo que é a parte espiritual, a busca, a consagração. Um pastor tem que estar constantemente em consagração para saber aquilo que Deus quer. E qual seria o conselho que o pastor daria para alguém que tenha um chamado espiritual, um chamado pastoral, no caso? O maior conselho que eu posso dar hoje, para aqueles que pretendem seguir esse serviço, que pretendem na verdade descobrir e exercer o seu chamado,
é o tempo. É o tempo. O tempo é extremamente importante porque eu costumo dizer assim, aliás, a Bíblia nos mostra que existem dois tipos de chamados. Existem pessoas que Deus chamou para fazerem Jesus conhecido e levarem pessoas à salvação, e existem pessoas que simplesmente Deus chamou para que sejam salvas. Então é importante nós sabermos e termos a certeza que Deus nos chamou. Agora, como é que nós vamos ter essa certeza? É conforme eu disse no princípio, todos aqueles que Deus chamou e vocacionou para o seu serviço, mais tarde ou mais cedo, Deus o revela-se a eles de uma forma específica, para que aquilo que é o desejo do coração e o desejo de Deus, o chamado, para que seja exercido, haja um casamento. Haja um casamento. O mais importante daquilo que eu deixo para você é o tempo. É o tempo porque, conforme a Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Se verdadeiramente Deus te chamou, se verdadeiramente Deus está contigo, vai chegar o tempo em que esse chamado vai brotar. Vai brotar e Deus vai dar capacidades, Deus vai dar ferramentas, Deus vai dar tudo aquilo que nós precisamos para exercer o chamado. Mais importante do que saber ou identificar qual é o teu chamado é manter um relacionamento com Deus, porque através do relacionamento que nós vamos manter com Deus, se verdadeiramente Deus nos chamou, então esse chamado virá ao de cima. Esse é o maior conselho. O maior conselho é ter um relacionamento intenso com Deus, saber esperar no tempo de Deus e mais tarde ou mais cedo o chamado virá ao de cima. Quando o pastor ouve a palavra ovelha, o que representa para si? Ovelha, como pastor, representa muito, porque Jesus Cristo ele veio mesmo para resgatar as ovelhas. Por isso é que Jesus, quando chama Pedro e faz-lhe 3 perguntas a dizer se lhe ama, ele diz: apacenta as minhas ovelhas. E diz: cuida das minhas ovelhas. Por quê? Porque para ser um pastor tem que ter ovelhas. E as ovelhas, elas permanecem em lugares onde existem águas tranquilas. E nós, quando ouvimos essa palavra ovelha, representa muita coisa como pastores, porque nós fomos chamados para cuidar das ovelhas, para cuidar da noiva de Cristo, para poder apresentá-la sem nenhuma mácula. Essa é um dos verdadeiros sentidos e significados da palavra ovelha, porque nós apresentamos as ovelhas a Cristo, preparamos para que um dia elas vão morar nos céus, através da palavra de Deus e através de Jesus. Falando a longo prazo, o pastor poderia nos dizer quais são os objetivos pessoais para daqui a 5 anos? Objetivos pessoais. E profissionais, no caso, perdão. Objetivos pessoais. Eu, para além de ser pastor e além de ser um chefe de família, eu também sou alguém que gosta de estudar. Eu sou formado em gestão aeronáutica e eu sempre gostei da aviação e ainda creio que Deus vai me dar essa graça de um dia estar, nem se for por hobby, vamos assim dizer, dentro de um cockpit. Cockpit significa dizer a cabine de comando de um avião, que sempre foi o meu sonho, e Deus levou-me para o lado pastoral, mas a nível pessoal é algo que eu almejo um dia alcançar. Nem se for por hobby. Como profissão já não creio, mas por hobby creio que ainda hei de alcançar isso. A nível, não vou dizer profissional, mas vou dizer a nível de vocação, porque o pastorado é uma vocação. Aquilo que nós queremos alcançar é mais almas para Cristo.
o maior número possível de almas para Jesus, o maior número possível de almas para Cristo. Esse é o nosso objetivo, isso é que nos move, para que pessoas sejam salvas, para que o inferno seja esvaziado e o céu seja cheio com almas. Como pastor, gostaria de ser lembrado pelas pessoas que influencia e que lidera? É uma boa pergunta. Porque pastorear também é influenciar pessoas, é liderar. Na verdade, uma das definições muito simples de liderança é mesmo influenciar pessoas. Eu gostaria de ser lembrado como um exemplo no que toca à minha família, como um exemplo no que toca às coisas de Deus, como um exemplo e uma fonte de inspiração de que vale sempre a pena abraçar esse chamado, essa vocação que Deus nos deu para que pessoas, para que almas sejam salvas, porque a maior satisfação que nós temos é saber que nós deixamos um legado que foi marcado e que pessoas se revêem nesse legado e dão continuidade a esse trabalho, dão continuidade a esse serviço que Deus nos vocacionou. Já quase chegando à nossa reta final, eu gostaria de fazer uma brincadeira aqui com o pastor para descontrair um pouco. Eu vou falar uma palavra e o pastor vai ter que dizer também em uma palavra o que isso representa para si. Por exemplo, eu vou dizer família e o pastor tem que dizer algo que define o que é família para si. Então, eu vou começar. Família. Família representa tudo depois de Deus. Deus. Deus é tudo aquilo que eu tenho. Representa tudo. Igreja. Igreja representa pessoas para mim. Representa amor, representa ovelhas, representa Cristo. Esposa representa tudo aquilo que eu conquistei aqui na Terra. É muito fofo, pessoal. Então, chegando à nossa reta final, infelizmente, o que é bom dura pouco. Eu gostaria que o pastor deixasse um conselho para as pessoas que nos assistem. O pastor pode falar diretamente na câmera. Bem, aquilo que eu deixo como conselho para você que está nos assistindo é que, acima de tudo, devemos conhecer a Jesus, devemos procurar conhecer a Jesus. Eu, no meu caso, conheci muito tarde, conheci na altura quando eu tinha, creio que 21 anos, 22 anos, mas ainda assim deu para conhecer e experimentar o verdadeiro sentido da palavra amor. Então, o meu conselho que eu deixo para você que está aí é que vale sempre a pena. Vale sempre a pena nós conhecermos a Jesus, nós levarmos a nossa vida profissional, familiar, aonde nós estamos inseridos, levar de uma forma paralela com a presença de Jesus. Porque Jesus, ele veio mesmo para nos dar acesso direto a Deus, veio para nos dar a salvação, veio para nos libertar, veio para nos curar, veio para nos salvar e veio para que tudo aonde nós estamos inseridos nos vá bem. Porque a palavra de Deus diz assim que o meu desejo é que tudo, mas tudo te vá bem. Para que tudo aonde nós estivermos nos vá bem, é extremamente importante nós sabermos trazer Jesus em cena. Jesus é o melhor que pode te acontecer. Aonde você estiver inserido, seja lá em que circunstância você estiver, lembra-te que o melhor que pode te acontecer é conhecer a Jesus. Não importa a tua condição, não importa o teu estado emocional, físico, financeiro, não importa. O mais importante é achegar-se a Deus, que Deus irá achegar-se a ti e Deus vai tocar e transformar a tua vida. Chegamos à nossa reta final. Pastor, foi uma honra poder conhecer mais sobre o pastor. Muito obrigado por este momento de palavras de sabedoria.
Espero que tenhamos mais outros momentos assim. Com certeza. E para você que precisa de uma frase de incentivo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Bem. não esqueça de ativar as notificações no nosso canal, no YouTube Pastor Benjamin Chiteculo e no Instagram e Facebook Benjamin Chiteculo. Ativa o sininho e vai receber todas as nossas notificações. É isso, Deus vos abençoe. Deus abençoe.